Em depoimento à CPI do MST, a ex-integrante do movimento, Vanusa Souza, declarou que era coagida a votar em candidatos do PT na região de seu assentamento. Ela fazia parte do acampamento São João, no sul da Bahia, e disse ter sido expulsa da casa que construiu e ameaçada após começar a discordar das ações do grupo. E a gente, inclusive, separou esse trecho. Vamos acompanhar. Vocês estão rindo? Vocês vivem do nosso suor, porque vocês foi eleito por nós. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque, não, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava, como muitos de vocês aqui acreditam nos seus colegas. Mas todo mundo erra, todo mundo comete atos. Agora a gente tem que ter o caráter de admitir os nossos erros. Mas eu vejo que muitos aqui não querem admitir os erros, porque precisa. Porque lá no acampamento, no assentamento, ou você vota, ou você perde a terra. Para mim não é honra estar aqui, não é alegria, é vergonha. Mas eu não podia ficar na minha casa apanhada, humilhada, levando o nome de bandida. Porque se eu me calasse, eu omitia. Eu estou aqui para dizer que esse movimento no extremo sul da Bahia age criminalmente quando alguém diz não para eles. Depoimento muito forte, emocionado dessa ex-assentada, a Vanusa. Vamos fazer o giro de abertura com os nossos comentaristas. Rio de Janeiro chamando Roberto Mota ao vivo com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Queria, naturalmente, pedir a sua avaliação acerca do depoimento da Vanusa dos Santos de Souza. Muito emocionada, ela fez várias revelações, entre elas a que era coagida a votar em candidatos do PT. Mota, bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas da bancada. Boa noite, nossa querida audiência. Foi um depoimento impressionante, um depoimento que mostra que a importância de CPIs vai muito além de providências jurídicas ou legislativas que possam ser tomadas. Uma das funções da CPI é trazer a verdade. A ex-militante do MST fez denúncias fortes contra o grupo. Foi um depoimento comovente. A gente acabou de assistir uma das partes mais fortes desse depoimento foi quando ela fez um comentário, provavelmente direcionado à bancada governista da CPI, provavelmente direcionado a algum deputado de esquerda, que aparentemente estava debochando do que ela estava dizendo. E ela se dirigiu a esses parlamentares perguntando: vocês estão rindo? Vocês vivem do nosso suor. Eu imagino quantos milhões de brasileiros não gostariam de estar ali tendo a coragem de dizer essas palavras àqueles deputados. A ex-integrante do MST também disse que ela e os seus filhos foram agredidos pelo MST. Ela levou até uma peça de roupa de um filho para mostrar no seu depoimento, bastante emocionada, e ela disse também que os militantes do MST são chantageados para votar de acordo com as determinações do movimento. Segundo as palavras dela, lá no assentamento, ou você vota conforme as ordens, ou você perde a terra. Essa é uma acusação muito séria, que deveria ser prontamente investigada. As declarações da ex-integrante vêm se somar a outras declarações de outros ex-membros do movimento. São declarações muito parecidas, não há propriamente nenhuma novidade. O que há é o espanto crescente com a natureza das atividades desse movimento que continua existindo e funcionando.
Tá certo, a gente continua o nosso giro inicial de análises. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Também queria pedir, claro, sua avaliação sobre esse depoimento da ex-assentada do MST, a Vanusa. Revelações, uma oitiva muito emocionada. Qual é o peso disso para as investigações, Zé? Pois é, o grande conceito aí, a grande surpresa é de que não é novidade. Os integrantes da CPI já ouviram vários integrantes do MST fazendo a mesma narrativa e dizendo, inclusive, que alguns integrantes do MST têm vários lotes e que são lotes exatamente de pessoas assim que constroem uma casa e desistem da casa exatamente diante da pressão. O PT apoia, sim, o MST, e isso fica muito claro, e criticava o curral eleitoral. E descobriram uma maneira de fazer um curral eleitoral, ainda que espalhado por todo o Brasil, não nos moldes dos coronéis de antigamente, mas isso aí é um curral eleitoral. São pessoas monitoradas, isso ficou muito claro no plenário da CPI do MST. Pessoas monitoradas e que têm, inclusive, o direito de expressão limitados ou mesmo impedidos. Ou seja, ninguém pode falar mal do PT, ninguém pode falar mal da esquerda e todos têm que rezar na cartilha. Ou seja, votar onde indica o MST, senão será arrancado do processo. Veja bem que isto é uma ilegalidade, é um crime e age segundo as normas, inclusive das milícias. Se você não estiver do meu lado, você está fora do jogo. Para os milicianos, nos morros, nas comunidades, os partidos contrários a eles, ou seja, outros candidatos, não entram na comunidade. E se alguém fizer campanha para outro candidato que não seja o candidato das milícias, aí ele vai ter problemas e problemas pesados. E a mesma coisa acontece nos acampamentos e também no MST, nesse grupo que espalha terror pelo país. Esse é apenas um dos pontos que a CPI está descobrindo, está avaliando e que ficarão no relatório final. O outro, mais pesado, é sobre quem financia essa turma. O dinheiro vem do governo federal, através de ONGs e associações, e que chegam finalmente ao MST para monitorar e manter as pessoas presas a esse grupo que ameaça e que faz, inclusive, chantagens. Tá certo. Agora com a gente aqui no estúdio em São Paulo, a Elaine Keller, comentarista da Jovem Pan, também advogada. Elaine, seja muito bem-vinda, uma ótima noite a você. Também, em linhas gerais, como avaliou essa oitiva, esse depoimento da ex-assentada do MST, a Vanusa dos Santos? Foi um depoimento muito emocionado. Viu verdade naquilo que ela revelou? Então, vamos lá, né? Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem pela Rádio Jovem Pan e boa noite aos colegas de bancada. Olha, a gente não pode superlativizar essa questão da CPI e da fala de Vanusa, né? A CPI é extremamente importante. Se fala da CPI do MST há muito tempo e finalmente nós agora estamos podendo apurar se há irregularidades ou não. Mas é importante fazer isso com respeito à população, realmente com respeito ao trabalho que se quer chegar, o resultado que se espera e se quer chegar de uma CPI. O que a gente está vendo nessa CPI aí é uma desordem total, né? Essa semana a gente pôde ver aí uma briga entre Sâmia, a deputada Sâmia, e o presidente da comissão parlamentar aí da CPI, o deputado Zucco, né? Ele perguntando se ela queria um hambúrguer e ela então chateada com esse tipo de fala, pedindo à Suprema Corte que averigue essa fala dele como qualquer tentativa aí de misoginia ou algo do tipo. Quer dizer, é uma baixaria completa, né? Nós estamos falando de 2 parlamentares que devem ganhar aí um salário de R$40 mil, além dos benefícios e privilégios que tem hoje um parlamentar. E estamos diante de uma CPI extremamente importante. Então, a gente ter 2 deputados brigando com fala de hambúrguer, quando a gente sai do tema principal, a gente mostra a nossa ineficiência, a carência de seriedade, de responsabilidade para com aquilo que a gente está tratando.
Dito isso, Daniel, vamos lá, sobre a fala da Vanusa. De novo, a gente não pode superlativizar, né? A Vanusa chorou ali no seu depoimento, usou ali de falas muito bonitas, né? De, olha, vocês são pagos com dinheiro do povo e etc. Levou vídeos, levou algumas imagens, mas efetivamente não se pode dizer que há veracidade na fala dela. Isso precisa ser averiguado, por isso a gente tem uma CPI, né? Então a gente não pode também agora dar à fala da Vanusa um tratamento desproporcional. Não é porque é uma mulher, não é porque é uma mulher que chorou numa CPI, não é porque é uma mulher pobre que a gente precisa agora dar um ar romantizado para o depoimento dela. É um depoimento importante, sem sombra de dúvida, precisa ser averiguado, mas ele tem que ser tratado como mais um depoimento, como mais um indício passível de ser apreciado, com a responsabilidade que uma CPI precisa ter. Tá certo. Também com a gente, Tiago Pavinato. Pavi, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Naturalmente, eu pude acompanhar, você tratou desse assunto no Linha de Frente. Há várias informações para a gente destacar para a nossa audiência, inclusive o MST já rebateu, chamou de acusações infundadas as declarações da ex-assentada Vanusa, e depois do depoimento, o filho dela, Cássio Souza Santa, publicou um vídeo desmentindo a versão dita pela mãe na CPI. Pavi, bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Caniato. Boa noite, Elaine, minha querida amiga. Boa noite, Mota. Boa noite, Zé Trindade. E a nossa audiência, amiga, não amiga, querida, não querida, mas que está conosco. Você sabe que, de fato, um testemunho é um testemunho. Ele precisa ser corroborado por outros elementos. A Vanusa, ela trouxe vídeos, áudios, fotos que podem ou não corroborar a sua fala, mas porque um testemunho pode ser verdadeiro ou falso, pode ser um pouco verdadeiro e muito falso, ou muito verdadeiro e um pouco falso em determinadas escalas. Uma coisa me chamou a atenção. Quando o filho dela vem à tona e descredencia a mãe, quase que como se dizendo, ela é louca, eu passei a dar crédito maior às palavras da Vanusa Souza, a ex-assentada que foi a CPI do MST. Por uma razão muito simples. Você que está aí em casa, no seu trabalho, no seu carro, no motel com seu amante, você que está nos ouvindo, você já parou para pensar em qual oportunidade da sua vida você viria a público, em rede nacional e internacional até, falar mal da sua própria mãe? Que situação levaria você a transformar a sua mãe numa louca, a transformar a sua mãe numa louca varrida, numa perigosa? Que razão levaria você, filho de uma mãe, para quem quiser ouvir, desconstruir e destruir, aniquilar a imagem, a moral, a honra da sua mãe? A partir do momento em que eu vejo um filho que ainda é um assentado deste grupo, ou de uma filial deste grupo, ou de algum braço, de alguma ramificação do MST, ainda é um assentado. Quando este filho vem à tona, no doa quem doer, dizimar a imagem da própria mãe, eu me pergunto, o que leva um filho a dizimar a imagem da mãe? Eu já contei aqui nos Pingos nos Is um pouco da minha história e um pouco do caráter da minha mãe. Então eu sou um grandíssimo filho de uma mãe que admira, respeita e prefere sofrer as maiores calúnias, injúrias, difamações. Eu prefiro apanhar do que ter que falar mal da minha mãe.
Então é por isso que eu me pergunto, o que te levaria a falar mal da sua mãe? Então, a partir do momento que um filho vai em rede, para quem quiser ouvir falar mal da mãe, eu começo a desconfiar da credencial daquele que fala mal. E por que um filho vem à tona e não pisca, e não ruboriza, não pensa duas vezes antes de aniquilar com a honra da mãe? Por que ele está fazendo isso? E aí eu lembro de um caso que nós vamos falar aqui, acredito que na sequência, que é o do delegado Silvanei, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Eu não vou entrar nesse caso, mas eu só quero dizer que ele foi preso preventivamente pelo seguinte argumento, conforme a decisão de 18 páginas do ministro Alexandre de Moraes. Nessas 18 páginas, a fundamentação para a prisão preventiva do Silvanei está na página 12, último parágrafo, somente. De 18 páginas, eu tenho um parágrafo na página 12. Qual é o fundamento? O fundamento é a suspeita de que Silvanei poderia influenciar nos testemunhos de outros agentes da polícia por temor reverencial. O que é temor reverencial? É um respeito à autoridade que alguém exerce sobre essa pessoa. Portanto, se o filho é um assentado, ele está sob temor reverencial dos líderes desse assentamento, ele está sob o temor reverencial ou até mesmo sob a coação de criminosos que fingem lutar por justiça social, por reforma agrária. Logo, ele que está sob o domínio, sob o temor reverencial dos seus líderes, não pensaria duas vezes em acabar com a honra da própria mãe. Mãe esta que não está mais sob o jugo dos líderes do MST. Mãe essa que se libertou a duras penas, segundo o relato que ela fez à CPI do MST. Não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas o relato desta senhora, desta pobre senhora, de uma mulher que mora num barraco, como nós vimos em imagens que ela mesma cedeu à CPI, num barraco com telha brasilite, sem reboco, com aquela música Ave Maria no Morro, do Calbi com a Ângela Maria, barracão de zinco sem telhado, sem pintura lá no morro, o barracão é bangalô. Uma casa paupérrima, uma senhora paupérrima, que passou a vida sendo usada como massa de manobra para votar e fazer campanha ao Partido dos Trabalhadores, que, quando decidiu sair do jugo dos líderes do Movimento Sem Terra, foi assediada, violentada e ameaçada de todas as formas. Ela que se libertou do temor reverencial e traz, como outros ex-assentados já fizeram no âmbito dessa CPI do MST, ela liberta desse temor reverencial que dá à prisão, como nós vimos no caso do Silvanei, ex-diretor-geral da PRF. Ela nos relata uma triste realidade essa que pode ser, a depender das investigações, a realidade de tantos outros homens e mulheres que dependem da boa vontade de tiranos escondidos por detrás de um movimento chamado de social, chamado de justo, chamado de lutador pela reforma agrária, não tem a coragem de fazer o mesmo. E quando vem um filho que ainda está sob o jugo desses líderes, difamar, acabar, aniquilar com a honra da própria mãe, eu tendo a dar razão para a mãe. Esse relato da dona Vanusa Souza é um soco no estômago de todos nós. Este relato da dona Vanusa Souza nos faz pensar: se o MST no sul da Bahia obrigou, coagiu, forçou os assentados a votarem e a fazer campanha pelo PT, o que é que eles não fazem no Brasil inteiro, de leste a oeste, de norte a sul? Ou, tirando o MST, tantos outros movimentos sociais que se escoram sob a fina pele escrotal deste país e balançam ao sabor dos ventos da dança que este partido faz.
se esses movimentos, esses coletivos não fazem o mesmo. Muito mais grave do que impedir que uma dúzia de transportes coletivos chegassem ao local do voto, muito mais grave é esta sistemática, capilarizada, ramificada e que atinge todo o território nacional forma de cooptação, coação, seja lá o nome que se dê a essa forma de voto de cabresto, compra de voto. Isso não é legal. Isso, legal no sentido jurídico, isso não é constitucional, isso não é jurídico. Então, o que dona Vanusa Souza nos traz é de uma seriedade ímpar. O que dona Vanusa Souza nos traz nos mostra que, por mais que nós nos jactemos de dizer, somos uma democracia, somos uma das maiores economias do mundo, somos isso, somos aquilo, o que dona Vanusa Souza nos traz é a triste realidade do povo brasileiro que, a fim de legitimar através de um voto que não significa nada no interior da pessoa de quem vota, mostra que nós somos uma democracia muito frágil, se é que nós somos uma democracia.